Eu só acreditei porque eu vi, e isso também deve ter explodido a sua mente. Estados Unidos passeou sobre o Paraguai e conseguiu meter 4-1. E o vilão dessa história, muito provavelmente, é o motivo do porquê o Paraguai ele acabou sendo goleado pelos Estados Unidos, né? Nós vamos nesse vídeo eleger o vilão e o herói deste jogo da Copa do Mundo, quarto jogo da primeira rodada da Copa do Mundo 2026. Nós temos um lance também, um detalhe que é inédito no futebol, principalmente em Copas do Mundo, que nós vamos estar comentando no final deste vídeo. Então fica até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse assunto. Vamos eleger o vilão e o herói. Mas primeiro, os Estados Unidos passeou por cima do Paraguai, conseguindo meter uma goleada de 4-1. Foi muito superior. O Paraguai não é uma seleção tão ruim assim. Foi bem competitiva no início, nas eliminatórias, melhor dizendo, da Copa do Mundo, e conseguiu bater de frente com alguns. Os Estados Unidos estava até patinando ali em alguns jogos, alguns amistosos antes da Copa do Mundo, mas ele conseguiu se impor, conseguiu jogar muito e conseguiu aí dar este show, este espetáculo para sua torcida e para os amantes do futebol aí que estão acompanhando a Copa do Mundo 2026. Mas vamos para o que importa. O vilão desta história é cara que leva a culpa por conta desta derrota, porque desestabilizou o Paraguai. O primeiro gol dos Estados Unidos saiu por conta de um gol contra de Bombadilha, uma jogada aos 6 minutos de jogo. Então, logo nesse início de jogo, desestruturou a equipe do Paraguai, e como os Estados Unidos já tinha começado melhor, não teve nem chances do Paraguai conseguir reagir. Os Estados Unidos ganhou para e dominou geral o jogo inteiro, desde o primeiro e segundo tempo também. Os demais gols, né, para ter uma noção, os Estados Unidos terminou o primeiro tempo ganhando por 3-0. Então, muito provavelmente por conta de Bombadilha e por conta do gol contra, ele é eleito o vilão deste jogo. Agora o herói, claro, fica para o atual, nesse momento, né, até então, goleador da Copa do Mundo, o Balogun. Jogador dos Estados Unidos, conseguiu fazer 2 gols, um aos 30 e outro aos 49 do primeiro tempo, fazendo já no primeiro tempo 3-0 para os Estados Unidos. Então Balogun leva o título de herói desse jogo, pelo destaque, pelos gols feitos, merece. Isso fez com que os Estados Unidos conseguisse já vir para o segundo tempo com uma vantagem, né? E logo no finalzinho ali o Reina meteu também um golaço. Se você buscar os lances aí você vai ver. É muito interessante isso. Os Estados Unidos conseguiu jogar muito, jogou muita bola, dominou o Paraguai. O Paraguai não teve como reagir, não teve como aparecer em campo, certo? E agora a gente vai falar sobre um detalhe muito curioso que também aconteceu nesse jogo. Vamos lá. O árbitro holandês, o árbitro que captou essa partida, o árbitro holandês Danny Makely, ele aplicou uma regra inédita na FIFA, que seria a regra do erro de identificação. Ele, em um lance ali, né, no segundo tempo, ele ia dar cartão amarelo para o zagueiro Tim Hen dos Estados Unidos, e o VAR chamou ele, né, e aí ele revisou toda a jogada e viu que quem tinha que levar o cartão amarelo era, na verdade, o jogador do Paraguai, o Almiron, tinha simulado a falta e tal. E aí o Makely cancelou o cartão amarelo ali e deu para o Almiron. Mas o detalhe é esta regra, né? A regra de erro de identificação. Então ele chamou essa regra no jogo, e isso nunca tinha acontecido, nem o árbitro tinha feito isso, mas essa regra de fato existe, e ele fez esse lance inusitado, inédito, né? Que talvez nós nunca tivéssemos visto antes. Então é isso, meus amigos, vocês que gostam de futebol, estão acompanhando a Copa do Mundo juntamente comigo, e eu quero saber de você também. Deixa a tua eleição aí sobre o herói e o vilão dessa partida. Você gostou desse jogo? Quero saber da sua opinião. Você que gosta, aproveita para dar aquela zoadinha no São Paulo, já que o jogador da equipe do São Paulo, Bombadilha, foi eleito o vilão desta partida, certo? Então é isso aí, hoje tem seleção brasileira em campo, né? Logo mais à noite, se a gente conseguir, vamos estar fazendo mais o vídeo ali falando sobre o herói e o vilão do jogo da seleção, e vamos ver o que acontece aí, né? Esperamos que a seleção consiga ir bem. É isso aí, até a próxima.